Uma boa noite a todos. Meu nome é Roberto Antônio de Oliveira. Sou trabalhador do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da singela, meiga, bonita cidade de Olambra, no interior do estado de São Paulo. Hoje estamos mais uma vez reunidos e vamos reflexionar sobre uma mensagem que foi tirada de um escritor. Outrora, aqui residente entre nós, era o beletrista maranhense e que entre nós recebeu o nome de Humberto de Campos. Uma vez na espiritualidade assina como Irmão X. Então, o livro é Contos e Apólogos. E a mensagem que ali pensei, vou compartilhar com vocês. Eu vou fazer uma leitura textual e depois vamos aos comentários. É a esmola da compaixão. E ali, o benfeitor Humberto de Campos, nosso querido imortal, nos diz: de portas abertas ao serviço da caridade, a casa dos apóstolos em Jerusalém vivia repleta em rumoroso tumulto. Eram doentes desiludidos que vinham rogar esperança, velhinhos sem consolo que suplicavam abrigo. Mulheres de lívido semblante traziam nos braços crianças aleijadas, que o duro coante do sofrimento mutilaram ao nascer. E de quando em quando, grupos de irmãos generosos chegavam da via pública, acompanhando alienados mentais, para que ali recolhessem o benefício da prece. Numa sala pequena, Simão Pedro atendia, prestimoso. Então, nesse recorte que nós fizemos já como preâmbulo, nós vemos o chamado cristianismo redivivo naqueles seus primeiros dias. Estávamos ali situando aqueles que seriam atendidos pelas mãos caridosas, misericordiosas, de quantos se aliavam, que ombreavam, que ajudavam aos apóstolos, ao apóstolo Pedro. E também aqueles grupos de apóstolos que a eles se uniram desde a primeira hora. Então Simão Pedro, o Bar-Jonas, ele atendia, prestimoso. Detalhe: fosse, porém, pelo cansaço físico ou pelas desilusões hauridas ao contato com as hipocrisias do mundo, o antigo pescador acusava irritação e fadiga a se expressarem nas exclamações de amargura que não mais podia conter. Antes de avançarmos mais, recordo-me de que um grande divulgador do Espiritismo, em uma de suas jornadas de preleção em viagem, ele toma contato com uma trabalhadora de lides espírita há muito tempo e que, em se fazendo oportuno, ela confidencia-lhe que já estava cansada. Aí, o querido expositor indaga-lhe: mas como, minha irmã? Estás cansada? A caridade não cansa. Ela fala assim: mas eu já estou no meu limite de força. Mas tudo bem, então você tira férias. E ela diz-lhe: como? Como é que eu vou tirar férias? Os meus pobres, como vão ficar? E ele
passa-lhe um ensinamento que serve para todos nós, dizendo-lhe: seus pobres, eles não são seus, assim como nós também não nos pertencemos. Eles pertencem a Deus. Mas vamos voltar então ao texto. Aí é o Simão Barjonas, Simão Pedro, que diz: observa aquele homem que vem lá, de braços secos e distendidos. Ele assim gritava para Zenon, o companheiro humilde que lhe prestava o concurso, e apontava outro. Aquele é Roboão, o miserável que espancou a própria mãe numa noite de embriaguez. Não é justo sofra agora as consequências? E pedia para que o enfermo não lhe ocupasse a atenção. Logo após, emendando e indicando uma feridenta mulher que se arrastava, buscando-o, exclamou encolerizado: que procuras, infeliz? Gozastes no orgulho e na crueldade durante longos anos. Muitas vezes ouvistes o riso imundo à frente dos escravos agonizantes que espancava até a morte. Fora daqui! Fora daqui! Silêncio. Porque daí ele prosseguiu, como que a desmandasse nas indisposições de que se via tocado. E em seguida, não bastando, ele acrescenta ainda, para um velho paralítico que lhe implorava o socorro: como não tinha vergonhas de comparecer no pouso do Senhor, sempre devorastes o ceitil das viúvas e dos órfãos, tuas arcas transbordam de maldições e de lágrimas. O pranto das vítimas é grilhão nos teus pés. Aqui ele reprochava um avarento que, de maneira desonesta, acumulava seus tesouros. E por muitas horas ele fustigou as desventuras alheias, colocando à mostra, com palavras candentes e incisivas, as deficiências e os erros de quantos lhe vinham suplicar reconforto. Aqui vou dar uma pausa para compartilhar com vocês alguns ensinamentos que a gente vai colhendo na vida, mas sobretudo nas lides em relação àqueles que Deus, por caridade, nos coloca no caminho. Houve época em que os religiosos buscavam a clausura, o claustro, e muitas vezes siliciavam-se, isto é, aplicavam castigos corporais em si mesmos, como uma forma de atingirem os páramos das santidades. Entretanto, o Cristo nos sinalizou, e o apóstolo Paulo, que foi aquele que levou a sua mensagem por toda a gentilidade, a velha Acaia, foi até Roma, sofrendo os flagícios, apedrejamentos, naufrágios, e ele nos dizia que se tivermos amor, se soubéssemos, ainda que saibamos falar a língua dos anjos, e não tivermos amor em nossos corações, seríamos como o símbolo de um sino que tine, mas não transmite emoção. E a caridade
ela é o corolário do amor. Não foi senão por outro motivo que Deus nos coloca no caminho, no carreiro da existência. Às vezes um companheiro difícil, uma companheira, filhos que rotulamos de ingratos, quando muitas vezes são estes que ontem nós magoamos, nós ferimos e traímos. E há outros que, sem ter nenhuma relação de parentela, vêm ter também ao nosso encontro. Como que é obrigar a exigir-nos o reajuste perante a divina justiça, em que ontem, por incúria nossa, nós os jogamos nas falhas da justiça e também no carreiro da delinquência. Então hoje, são estes a quem nós, que proclamamos amar a Deus e o adoramos, mas como ainda não o conhecemos, que o façamos através destes, que ele nos encaminha. Recordemos o próprio Mestre Jesus, que nos disse que aquele que acolher, que descedentar, isto é, que der de beber e de comer, e agasalhar um pequenino, era ele mesmo que estaríamos fazendo. Mas aqui, na narrativa do querido irmão X, nós vemos um quadro ou um retrato das limitações humanas. Fosse Pedro ou qualquer outro que ali estivesse atendendo ao público, muitas vezes somos vencidos pelo cansaço, somos vencidos pelas limitações que nos impõem, as horas às vezes parecem longas, porque o cansaço já nos domina. Então surgimos irritadiços. Recordemos a abertura dos trabalhos da noite, do querido irmão Augusto, né, Espírito, que ele nos recomenda calma. Porque a calma, ela traz no seu condão, traz a seu reboque a reconciliação em função de muitas pendências que nós temos ainda no plano da nossa existência. Mas ela nos leva também à aquisição de outras virtudes, e entre elas aquela por excelência, que é a paciência. Não existe, não tem como, aliás, dissociar a paciência da calma. Elas são irmãs gêmeas. Mas aí o que ocorre ali na casa do caminho? Vimos então o Simão Pedro reprochando uma senhora outrora poderosa, dona de escravos, dona entre aspas, hein? Porém maltratava e até sujeitando-os à morte. Vimos também um paralítico que chegava-lhe sobraçando as suas misérias morais, físicas, e também aqueles outros, que seriam muitos, exemplificativamente, fala. E também nós temos aqui o Roboão, aqui nominado, e que ele espancava até a própria mãe. Espancou uma vez, está aqui. Então ficou o recorte. Numa noite de embriaguez. E muitas vezes nós nos embriagamos com as ilusões da vida. Machucamos, ferimos, agredimos mesmo. Mas corre o tempo, adentramos a seara do Mestre, através ou representado pelas diferentes correntes religiosas, aquela com a qual nós nos identificamos, e formulamos e executamos propostas de melhora, de transformação. E súbito surge no nosso caminho alguém que nos conhecia daquele tempo, foi um testemunho ocular daquela nossa conduta,
atrapalhada lá de trás. E aí, ao nos verem, e eles se surpreendem. Mas não fica só na surpresa. Eles nos apontam ainda dedos acusadores. Porque foi o recorte que ficou lá de trás. Mas desde então, quanto que as dores já nos fizeram caminhar, conduzir-nos pelos caminhos corretos, aprendendo à custa do próprio sofrimento, ou às vezes o sofrimento infligido a um ente querido, a quem amamos de coração, e pelo qual não vacilaríamos, não trepidaríamos em darmos a nossa própria vida. Então, o sofrimento, ele sedimenta valores, mas nos impulsiona a acrisolar-nos, buscando primeiramente a verdade. E acrisolando as virtudes, quais seja a paciência, a tolerância, nós candidatamos-nos a prosseguir intimoratos, porque agora nós temos um roteiro. Mas aí voltamos à casa do caminho. Quando o sol desaparecera distante e a névoa crepuscular invadira o suave refúgio, modesto viajante penetrou o estreito cenáculo, exibindo nas mãos largas nódoas sanguinolentas. No compartimento, agora vazio, apenas o velho pescador, Simão Pedro, se dispunha à retirada, suarento e abatido. O recém-vindo, silencioso, aproximou-se sutil e tocou-o docemente. O conturbado discípulo do Evangelho só assim lhe deu atenção, clamando, porém, impulsivo: quem és tu, que chegas a estas horas, quando o dia de trabalho já terminou? E porque o desconhecido não respondesse, insistiu com inflexão de censura: avia-te sem demora, dize depressa a que vens. Com rispidez. Eu fico imaginando, eu ali no lugar de Pedro, talvez fizesse a mesma coisa. Por vezes nós apontamos dedos julgadores, esquecendo-nos que somos espíritos imortais, sim, mas vivendo uma experiência física, em que, através da oxitocina e outros hormônios, nós nos sentimos as forças desfalecer. Recordo-me que uma determinada feita, alguém invectivava, ou seja, atacava, ele literalmente apedrejava. Era um dia chamado sábado de Aleluia. Na minha meninice era muito recorrente isso, o chamado dia de malhar o Judas. E isso, ao longo do tempo, ganhou espaço. E não vamos adiantar muito, que todos já têm uma noção do que ocorre. Ocorria mais intensamente até, hoje menos. Mas então eu fiquei a pensar na figura de Judas Iscariotes. E ele traiu a Jesus. Com que facilidade nós dizemos isso? Mas, muitas vezes nós traímos e não nos questionamos. Traímos a boa-fé de outrem.
traímos o companheiro da jornada evolutiva que ombreiam conosco na mesma instituição religiosa. E os espíritas não estão isentos desse procedimento. E repentinamente, a primeira dificuldade, afastam-se. E frequentemente, sem darem um até breve. Então nós precisamos o quê? Precisamos refletir sobre os compromissos que abraçamos e que vamos deixando pela trilha da existência, para mais tarde retornarmos em condições adversas. Porquanto aquilo que nós observamos no outro e que literalmente nos tira do sério é ainda uma lacuna das nossas imperfeições que nós precisamos trabalhar. E ali estava o exausto, cansado pescador, como que a enxotar aquele visitante da hora derradeira. Mas eis que nesse instante ele deteve-se a contemplar as rosas de sangue que desabatoava daquelas mãos belas e finas. Fitou os pés descalços, dos quais transpareciam, ainda vivos, os rubros sinais dos cravos da cruz, e ansioso encontrou no estranho peregrino o olhar que refletia o fulgor das estrelas que cintilava no firmamento. Perplexo, desfalecente, compreendeu que se achava diante do Mestre e, ajoelhando-se em lágrimas, gemeu, aflito: Senhor, Senhor, que pretendes de teu servo? Foi então que Jesus, redivivo, afagou-lhe a atormentada cabeça e falou, em voz triste: Pedro, lembra-te de que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio quando não possas auxiliar. Suplico-te para os filhos de minha esperança a esmola da compaixão. Era o próprio Mestre, Jesus, como inúmeras outras vezes já tinha se materializado um fenômeno que envolve uma gigantesca doação de ectoplasma, mas Jesus sabia manipulá-los muito bem. E muitas vezes, então, dizia, ele se materializa, e agora mais uma vez. Então, assim somos nós. Quando nos achamos em um processo de evolução, no trabalho socorrista, em que as energias parecem abandonar-nos, é imperioso que busquemos sintonia com esses emissários de mais alto, que nos virão em socorro, para que o trabalho não cesse. A ele, entretanto, Pedro, Simão, Barjonas, veio Jesus pessoalmente. Certamente, era uma deferência para com aquele discípulo. Porquanto Pedro e tantos outros que compunham o colégio apostolar do querido Meico Rabi
era um recorte, uma amostra daquele povo, assim como temos muitos hoje, e dos quais nós estamos frequentemente exigindo a perfeição. Às vezes, na condição de beneficiários, de assistidos, como ocorreu com aqueles da antiga cidade, onde o velho, o querido Chico Xavier, findou seus últimos dias entre nós. Tinha por hábito, toda semana, reunia o Farnel, que com outros colaboradores do Centro Espírita de Uberaba, e iam visitar aos moradores da ponte, na periferia próxima da cidade de Pedro Leopoldo, desculpe, falei Uberaba, era de Pedro Leopoldo. E aí um dia em que nada tinha, Farnel vazio, Bezerra parece lhe magnetiza a água, Chico, o socorro da água magnetizada. Porque sabemos, a água é o símbolo da vida, porquanto muitas vezes perecemos de fome, não, de sede. Porque a fome a gente até suporta um pouquinho, mas a sede não. Por outro lado, a água é o veiculador das energias que são aplicadas a favor de todos aqueles que estão carentes de elementos nutricionais. E vai então o Chico e diz-lhes: ó, meus irmãos, hoje eu só tenho água para oferecer-lhes, mas é água magnetizada. E um dos assistidos, de rompante, diz o quê? Nós estamos com fome, vem nos trazer água. E ali vem, e a história prossegue, esse recorte, para relembrar que muitas vezes, na condição de assistir, nós estamos trabalhando o nosso orgulho milenar. Mas naquele contexto, o Cristo, sensibilizado com a maneira como aquele discípulo querido estava no descaminho, aparece-lhe pessoalmente. A compaixão, ela anda de mãos dadas com a caridade. Não podemos esquecer do socorro ao pão que mitiga a fome do corpo. Mas quantas vezes, alegando escassez de tempo, negamos o pão da alma? Porque ainda não fomos tocados por este sentimento que tem a virtude, tem o condão de estremecer as fibras mais íntimas das nossas emoções. Ao nos depararmos com o sofredor, com aquele que mitiga uma côdea de pão ou que solicita o concurso fraterno para transportar-se para o interior de si mesmo, buscando a Deus na intimidade. E, por vezes, alheios a esse processo, pela omissão da compaixão, nós os lançamos nos desvãos da descrença. E aí ele afunda-se mais em suas misérias morais. E não raro, saem pelas portas estreitas do suicídio. Por isso que não era por outro motivo que o Cristo nos recomendou, nos lembrou, e que lhe seguíssemos os exemplos. Que ele não tinha vindo para os sãos, mas para os doentes. Aqueles doentes que naquela tarde e noite se apresentavam na casa do caminho, esperando o concurso fraterno de Pedro e de seus colaboradores,
eles já tinham pago um bom quinhão das suas faltas, pois as misérias físicas a expressarem as morais já se lhes materializava no corpo. Porém, o rude e amoroso pescador de Cafarnaum mergulhou a face nas mãos calosas para enxugar o pranto copioso e sincero, e quando ergueu de novo os olhos para abraçar o visitante querido, no aposento, isolado, somente havia a sombra da noite, que avançava de leve. Então, antes que a sombra das angústias se nos domine, queridos irmãos e queridas irmãs, coloquemos a nossa lupa pessoal, atentando àqueles que sofrem à nossa volta. Socorramo-los. Estendamos-lhes mãos caritativas para que amanhã, onde a oportunidade se esvaiu por entre os nossos dedos, às vezes vai demorar muitas noites escuras nos nossos próprios sofrimentos para que ela se materialize. Encerrando as reflexões desta noite, atendamos ao amoroso convite do querido Mestre Galileu, nosso querido Mestre Jesus, que até hoje ressoa na acústica das almas daqueles que somos seus seguidores. Estendamos aos filhos da esperança a esmola da compaixão. Uma boa noite a todos e a paz do querido Mestre prossiga em nosso interior. E assim seja.